Já estamos de volta. Eu quero saber se você conhece alguém que sofre com fibromialgia. Fibromialgia é aquelas dores, né, que comprometem muito a qualidade de vida. As pessoas sofrem bastante. E a gente vai conversar hoje com o Dr. Jorge Guedes, neuropsicanalista, que realiza um atendimento bem especial para esses pacientes que sofrem com fibromialgia. Bom dia, tudo bom, doutor Jorge? Bom dia, como está você, Juliana? Tudo Bom dia a todo ótimo. o seu público maravilhoso e muito obrigado por esta oportunidade. Nossa, os telespectadores que agradecem, né? Eu quero até convidar todo mundo a ficar atento aqui a essa entrevista para conhecer essa nova opção aí. Nova não, né? Já Não, é bem ela é muito antiga. bem antiga, mas que é pouco difundida. Vamos começar falando do que é a neuropsicanálise e de que forma ela pode ajudar os pacientes que sofrem com fibromialgia. Perfeito. A neuropsicanálise, Juliana, é uma integração da neurociência com a psicanálise. Então, os neurocientistas, eles estão desenvolvendo um trabalho, isso a nível global, para entenderem melhor determinadas patologias e também condições, ou seja, desenvolver condições para tratar essas patologias. Então, tanto a nível físico como a nível psicológico. Então, é justamente essa a integração. Então, aqueles processos psicossomáticos, ou seja, aqueles processos físicos, e que muitas vezes são confundidos, como estávamos até conversando uns segundos antes, sobre a fibromialgia, né, que é muito confundida. Então, tem pessoas que acreditam que a fibromialgia é um fator, é de origem psicológico, não valorizam. Até mesmo, muitas vezes, quem sofre, que é acometido pela fibromialgia, também fica em dúvidas. Bem, será que estou criando coisas? Será que eu vivo essas dores realmente? Mas não, desde 1992, que a Organização Mundial da Saúde realmente entende que a fibromialgia ela é doença. E não é só uma doença motivada pelo fator psicológico, é um dos fatores. Porém, é lógico que ela se estende pelo corpo todo, porque nós somos, digamos, células. Então, essas células estão todas integradas e quando existe uma descarga motivada por qualquer outro fator, lógico que todas elas vão sofrer consequências. E como é que é o tratamento de uma pessoa que sofre com fibromialgia dentro da neuropsicanálise? Dentro da neuropsicanálise. Ele é um tratamento muito simples. Ele é acompanhado pelo setor naturalista e também através da ativação neural. Então, geralmente, a fibromialgia, ela provoca interrupções, digamos, de informações, sinapses do cérebro para determinadas regiões do corpo, que é justamente esta a origem das dores serem intermitentes, contínuas, agudas, difusas. Então, muitas vezes as pessoas não entendem, não sabem nem descrever o que realmente elas estão sentindo. Então, através dessa manipulação de determinadas áreas do corpo, porque o nosso cérebro, ao mesmo tempo que ele recebe informações, ele também envia, é simultâneo, aferentes e eferentes. Então, o que acontece? Através dessa manipulação em determinadas áreas do corpo, estamos enviando informações para o cérebro que naquela região existe uma deficiência de líquidos bioquímicos. Automaticamente, as unidades do cérebro responsável por aquela região que está passando um sinal de alerta, que é a dor, não deixa de ser um sinal de alerta, de que alguma coisa não está correta no funcionamento orgânico. Então, o que acontece? O cérebro, ao produzir esses líquidos bioquímicos, imediatamente ele passa a suprir essas necessidades. Bem, se é no corpo inteiro, então, lógico que aí é necessário um tratamento que pode ser curto, médio, também vai depender do tempo em que a pessoa venha envolvida com esse sofrimento, porque realmente a fibromialgia, ela é um sofrimento. Então, essa manipulação, ela é neurofísica, motora, esquelética, porque a fibromialgia, ela atinge nervos, músculos e também os nervos do músculo esquelético, ou seja, o esqueleto em si. Então, muitas vezes, tem pessoas que dizem, eu sinto dores que dá a sensação que vem de dentro do osso. E realmente, essa dor, ela é tão intensa que ela se torna difusa.
E a partir do momento em que o cérebro começa a trabalhar, a produzir esses líquidos bioquímicos, os neurônios começam a trabalhar, a se regenerar e a desenvolver, digamos, um tratamento na regeneração celular. São manipulações? São tipo manipulações. uma massagem? Não é exatamente uma massagem. Muitas vezes é confundido com massagem. Inclusive, já aconteceu de pessoas dizerem, olha, eu estou levando um acompanhante para assistir o tratamento e depois fazer em casa. Não é a mesma coisa, porque é necessário entender de anatomia. Então, sabemos que não existe músculos sem nervos, ou seja, um não funciona sem o outro, os estímulos. E muitas vezes a pessoa vê o profissional trabalhar numa determinada área e julga que ali só está fazendo um movimento. Não, está fazendo somente um movimento. Ele está trabalhando um nervo ou ligamentos específicos que pode trazer, digamos, levar um trabalho para o corpo ou para toda uma região do corpo ou para todo o corpo. Então, não é uma massagem, é uma manipulação, onde vamos identificar nervos ou blocos de músculos que estão afetados, que podem estar, digamos, afetados porque existe inflamações alojadas e que nem sempre medicamentos conseguem eliminar. E muitas vezes, quando eliminam, vão dizer anti-inflamatório, antibióticos conseguem eliminar, restam os resíduos. E esses resíduos, muitas vezes, eles provocam sequelas, ou seja, eles desenvolvem sequelas que, na sequência, podem trazer consequências graves, como incapacitação para desenvolver um trabalho, limitação nos movimentos, e atinge, sim, muito o psicológico. Então, na verdade, não é uma massagem, é uma manipulação em determinados nervos, que são nervos, digamos, ligados a todo esse circuito que nós somos e que vão direto para o nosso sistema nervoso central, enviando para o nosso sistema periférico informações e desobstruindo tanto o nosso sistema endócrino, circulatório, linfático e todo o nosso sistema muscular. E como tem também o lado psicossomático, o lado psicológico mesmo do paciente, a psicanálise entra aí também para somar, entra com toda a força, né? Exatamente, porque, como eu mencionei há uns minutos atrás, muitas vezes o paciente ele não sabe definir o que ele sente, que é um dos grandes problemas da fibromialgia, porque a dor que o acometido sente, que a pessoa sente, nem sempre ela fica por muito tempo numa determinada região. Ela pode mudar, que são, digamos, dores intermitentes. Então, são dores que podem aparecerem no ombro, de repente estão no joelho, no tornozelo, nas costas, na mão. Vai circulando. Elas realmente circulam. Muitas vezes são até confundidas com tendinite. Ah, não, é uma tendinite que eu tenho no ombro. Não, é uma hérnia de disco. Não, é os ligamentos do joelho. Não, para aí. Vamos fazer uma avaliação, vamos entender o que realmente está acontecendo, porque de suposições, infelizmente, muitas pessoas já tiveram prejuízos gravíssimos. E principalmente que a fibromialgia é uma doença que não existe também um exame para desenvolver um diagnóstico. Muito pelo contrário, se consegue fazer um diagnóstico através daquela conversa, daquela avaliação, onde o paciente vai descrever o que ele sente. Então, é onde também entra a questão da psicanálise. Porque muitas vezes, como já se observou, a fibromialgia, ela acontece mais, é uma doença, digamos, preconceituosa, porque ela acontece mais em mulheres. E principalmente mulheres que já passaram por perdas terríveis, por processos. Ficam achando que é frescura, né? É esse o grande problema, que infelizmente não é só mesmo o lado social que julga que é frescura. O próprio lado profissional da saúde, muitos acreditam que é frescura, é psicológico, não valorizam e não entendem que essa é uma doença progressiva. Então, por ser progressiva, infelizmente hoje mulheres na faixa de 45 a 60 anos, a maioria está incapacitada. Então, é reumatismo, é isto, é aquilo. Então, é uma junção
de situações que atribuem, mas não valorizam a causa real, que pode ser justamente o começo de tudo, que é o fator, digamos, das perdas, ou seja, o psicológico desenvolvendo uma doença porque ela somatizou, não soube lidar com aquela situação. Então, é onde entra a neuropsicanálise. O lado neurológico e, ao mesmo tempo, o psicológico. Então, para as nossas telespectadoras que sofrem aí com essa fibromialgia, tenho várias amigas, inclusive tem uma amiga que disse que já se acostumou com a dor, a conviver com essa dor, ela já se acostumou e é ruim quando a dor aumenta muito. Olha, Então, assim, não quero interromper você, mas eu já ouvi muito de pessoas dizerem, eu já acostumei com a dor. Eu creio que quando a pessoa acostuma com a dor, é porque no fundo ela sente um prazer naquela dor. E existe também aquele lado que devemos levar em conta, que é onde também entra a psicanálise, é que entender por que essa pessoa ela está aceitando. Será que é uma autorrejeição, uma necessidade de se punir, ganho indireto, né, um também? ganho indireto, uma manipulação com alguém que está do lado ou com ela mesma, vitimismo. Então, lógico que acostumar com a dor, eu entendo, tem pessoas que aceitam a dor. Mas acostumar com a dor, eu creio que é entregar os pontos muito fácil. Não vale a pena, né? É claro a gente que merece não deixar de viver viver, tem que ter qualidade, Doutor Jorge, condições, né? quem se interessar, quem quiser fazer essa avaliação, como é que é esse processo da avaliação e do início do tratamento? Como é que se dá? É muito simples, porque a avaliação, primeiro, a pessoa já vem sabendo o que ela sente. Muitas vezes, como eu disse, não sabe descrever na totalidade. Mas a partir do momento em que ela começa a conversar, a explicar ou tentar explicar para o profissional o que ela está vivendo e a sequência de altos e baixos na vida e o que ela sente na cabeça, no braço, na perna, estou falando em termos de dor. Então, esse profissional ele vai começar a reunir informações para realmente ver se é a fibromialgia ou se é algum outro processo qualquer que está afetando aquele paciente e ela ou ele não sabe. Porque existe digamos, uma gama muito grande de doenças que podem provocar dores intensas, dores moderadas, mas são dores que muitas vezes são contínuas. Então, a avaliação é muito simples, é conversar, explicar, tentar. Exatamente, uma conversa onde não tem um tempo, muitas vezes as pessoas estipulam um tempo, é 40 minutos, 50 minutos, não. Se formos fazer um trabalho que realmente possa trazer um bom resultado, o tempo ele tem que estar fora. Porque muitas vezes, quando fica condicionado, a pessoa não é omitir, ela esquece de transmitir informações valiosíssimas. Então, por que é neuropsicanálise? Porque através da psicanálise vamos entender o que aquela pessoa está vivendo, quais são os medos, as angústias, as ansiedades, todo esse processo que muitas vezes pode estar provocando esses sintomas de dor. Então, a partir daí vamos entender se realmente é fibromialgia, que pode ser também motivado por uma má postura, ao dormir, ao sentar, ao andar. Então, um desalinho mecânico, vamos dizer assim. Então, essa avaliação ela tem que ser justamente feita de uma maneira com tempo suficiente para que não se tenha, digamos, motivos para dizer, olha, houve uma falha. E a mesma coisa é, digamos, o correto é dentro de um consultório, onde a pessoa possa se sentir bem, confortável e também um fator que é muito importante, confiar no profissional, né? Passa os seus contatos para quem está aí assistindo, que quer saber mais, claro, que quer conhecer mais a neuropsicanálise. Bem, o telefone, o WhatsApp é 84, que é o código daqui de Rio Grande do Norte, 999996882. Tem rede social também? Tem rede social, que é drjorgeguedes.com.
E o Ótimo. site, inclusive, ele está terminando de ser construído, que já tinha um site, mas depois houve, digamos, problemas com onde ele estava hospedado e acabou saindo do ar. Então, aproveitei, já mandei refazer tudo, reorganizar e dentro de mais um mês, talvez menos, ele já esteja em plena ação. Mas ainda não adianta passar porque... Mas, de então, qualquer vai maneira... lá no Instagram, @Dr. Jorge Guedes. Isso, exatamente. E ali vai ter muitas informações. Mas se quiser, digamos, uma informação mais precisa, através do WhatsApp, e está tudo resolvido. Obrigada, Dr. Jorge. Sempre muito bem-vindo aqui no programa. Muito obrigado e sucesso a você e a todos. A sua audiência maravilhosa. Muito obrigada. Não sai daí, a gente vai para um rápido intervalo e já já tem mais Viver Bem para você.